Olá, no Repórter Eco de hoje você vai visitar uma grande área verde na cidade de São Paulo, que é pouco conhecida por moradores e pelos turistas. Saiba também quais são os segredos da saudável comida vegetariana. E ainda uma pesquisa comprova: usar copo de vidro economiza mais água do que o descartável. O estudo é da Universidade Federal de São Carlos, no interior paulista. Para produzir um copo plástico, a indústria gasta até 10 vezes mais água do que é usada para lavar o de vidro. A pesquisadora e escritora Rita Taraborelli ensina receitas saborosas com frutas, verduras e legumes. E o Parque do Carmo, um reduto da colônia japonesa, é uma opção de passeio ao ar livre na maior cidade brasileira. Quem pensa que usar copo descartável ajuda a diminuir o consumo de água está enganado. Uma pesquisa comprova: o copo de vidro gasta menos recurso. Uma cena cada vez mais rotineira em bares, lanchonetes e restaurantes. O uso de copos, talheres e outros utensílios descartáveis. Os motivos são os mais variados. Vão da praticidade até a economia de água. Para quase todos os serviços que a gente oferece tem produto descartável. Entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015, a venda de embalagens descartáveis, segundo os fabricantes, cresceu cerca de 30% só no estado de São Paulo. Muita gente acredita que ao usar materiais descartáveis, como copos e pratos plásticos, está economizando água, já que não precisa lavá-los. Mas uma pesquisa da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, revela que para produzir um copo plástico, a indústria que não adota sistema de reuso pode gastar até 10 vezes mais água do que a usada para lavar um copo de vidro. A diferença entre lavar um copo de vidro e produzir um de plástico vai depender muito da tecnologia usada pela indústria de descartáveis, que precisa de água no processo produtivo. A gerente de educação do Instituto Acatu, uma organização voltada para o consumo consciente, alerta que o consumidor, quando faz a sua escolha, precisa pensar além da própria conta de água. Precisa conhecer a cadeia produtiva e o impacto que ela provoca a todos. Quando a gente está utilizando esse copinho plástico, a gente esquece todo o processo que existiu para que ele chegasse até a nossa casa, né? Então esse copinho utilizou água na produção, utilizou também recursos não renováveis como petróleo, ele precisou fazer todo um caminho para chegar até a loja, da loja até a sua casa, e em todo esse processo a gente vai consumindo água também, né? O tempo de vida útil do produto também precisa entrar no balanço, diz Silvia Sá. Você usou um recurso natural que é finito para fazer algo que você vai usar uma vez e jogar fora. Ela reforça ainda que quanto mais descartáveis são consumidos, mais resíduos são gerados e precisam ter um destino correto. Esse produto está indo para o lixo e aí, consequentemente, junto com uma série de outros resíduos que vai impedir que ele seja reciclado, ou eu estou buscando uma associação que faça a reciclagem desse material e que aí ele pode voltar a ter um uso dentro do processo produtivo, né? Entre o copo plástico e o de vidro, qual é a orientação do Acatu? A orientação é que a gente continue utilizando o copo de vidro. As questões que você pode também ajudar a diminuir um pouco o uso de água na lavagem desse copo, por exemplo. Silvia lembra ainda de algumas dicas de economia de água inspiradas em hábitos antigos. Colocar uma bacia dentro da pia enquanto você está lavando essa louça, você consegue ter essa água para você reutilizar depois, ou mesmo para descarga, que você vai usar depois em outro ambiente da sua casa, ensaboar toda a sua louça antes de fazer a lavagem, né? Então você ensaboa tudo, lava tudo de uma vez e essa água que você recolhe você reusa.
acompanhe agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A perda da biodiversidade mundial. 60% das espécies de grandes herbívoros estão ameaçadas. É o que revela um estudo publicado na revista científica Science Advances. A lista inclui 74 espécies com mais de 100 quilos, entre elas rinocerontes, camelos, gorilas e antas. 44 dessas espécies estão em processo de extinção. As causas principais são o aumento das populações humanas, a caça sem controle e a destruição de ambientes naturais, como as savanas e as florestas. Os países em desenvolvimento concentram o maior número de grandes herbívoros ameaçados. Liberdade em alto mar. Pela primeira vez, uma toninha, espécie de golfinho ameaçado de extinção, volta ao seu ambiente natural. A operação foi realizada pelo Centro de Recepção e Triagem de Animais Marinhos. O CETAS é mantido pela Prefeitura do Guarujá, no litoral paulista, em parceria com o Instituto de Pesquisa Gremar. PP, como foi batizada a pequena fêmea de Toninha, foi salva de uma rede de pesca. Depois de 3 meses de tratamento, foi levada de barco e solta perto de um santuário ecológico, a Ilha da Queimada Pequena, em Peruíbe. O que se espera é que a Toninha reencontre os familiares ou se adapte a um novo grupo de golfinhos. Aguarde, porque tem mais. Uma visita ao Parque do Carmo, uma opção de lazer ao ar livre na cidade de São Paulo. E a seguir, saiba como preparar uma comida vegetariana, saudável e saborosa. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Alimentação saudável é sinônimo de qualidade de vida. A pesquisadora de comida vegetariana, Rita Taraborelli, tem dicas de como preparar um prato saboroso feito com legumes e verduras variadas. Cozinheira, ilustradora, autora de livros, inclusive infantis, Rita Taraborelli é versátil na vida e na cozinha. A história com as panelas começou cedo. Eu tinha uns 6 anos, não lembro se era 5 ou 6. Meus pais foram viajar e me trouxeram de presente um fogãozinho que eu tenho até hoje, que funciona, e eu comecei a fazer umas coisinhas ali com a ajuda da mãe e depois eu fui crescendo e fui fazendo sozinha. Em Comidinhas Vegetarianas, receitas saborosas para meditar e compartilhar, livro ilustrado por ela, Rita conta que se tornou vegetariana aos 16 anos, de repente. Ela viajou para a Austrália e ficou chocada com a enorme oferta de carnes num supermercado, coisa que nunca tinha visto no Brasil, especialmente no interior de São Paulo, onde nasceu. Até então, ela não enxergava a carne que ia para o prato como um produto. O Brasil ele está numa questão muito complicada porque produz muita carne e exporta, né? E a gente desmata, tem muito desmatamento na Amazônia para produção de pasto, e essa carne usa muita água para produzir e boa parte é exportada. Para enfrentar o desafio de aprender a cozinhar sem carne, Rita Taraborelli estudou no Brasil e no exterior. Trabalhou em restaurantes, montou cardápios e criou o blog Prato de Papel, onde compartilha receitas, dicas e reflexões. A gente tem que trabalhar com textura, com cor, com temperatura, com variedade, né, com cheiros e identidades. Então é importante assim você levar em consideração tudo isso, assim, para não ficar uma coisa muito igual, tudo com o mesmo tempero, tudo muito cozido. Métodos, né? Um pode ser assado, outro cozido, outro cru. Para o Repórter Eco, ela preparou um pão feito com inhame amassado, ervas frescas como orégano e manjericão, sal, farinha de amaranto, grão tradicionalmente consumido em países como o México e o Peru, e um pouco d'água.
A massa é misturada com as mãos, dividida em partes, aberta com rolo, polvilhada com a farinha e finalizada na chapa bem quente. É um pão chato, sem fermento, parecido com um chapati indiano. Enquanto os pães entram e saem da chapa, começa a preparação do hambúrguer, que leva couve-flor crua e ralada no ralador grosso, com caule e tudo, alho espremido, mandioquinha, também chamada de batata baroa, amassada, cúrcuma, puxuri, especiaria considerada a noz moscada brasileira, sal, salsinha, pimenta cultivada pelos índios Baniwa do Alto Rio Negro e farinha de mandioca. Mais uma vez, é amassar com as mãos e depois moldar um a um. Hora de preparar o guachup, um ketchup feito à base de goiaba. A fruta é batida com água no liquidificador, coada e misturada a sementes de chia, planta cultivada por povos das Américas, rica em nutrientes e fibras. A mistura vai descansar até engrossar, porque a chia absorve líquido. Enquanto isso, o hambúrguer vai para a frigideira com óleo de coco, para dourar bem dos dois lados. O guachup é finalizado com mel, vinagre de maçã e sal. Aí é só preparar o prato, que leva repolho roxo, cru, para acompanhar. Pronto! Tá aí um hambúrguer diferente, colorido e saudável, numa montagem pensada para compartilhar com amigos ou familiares. Quando você acaba cozinhando, acaba atraindo também a família, né? Você cultiva esse hábito do sentar na mesa e principalmente você vai preservar a tua saúde, vai deixar de usar remédios e tudo mais. É fundamental e urgente que o governo federal, os governos estaduais e a própria sociedade brasileira enfrentem com muita rapidez os graves problemas de saúde que nós já enfrentamos e que exigem muita eficiência, muita eficácia para enfrentá-los e não o quadro confuso que nós estamos vendo. Segundo a Agência Nacional de Saúde, mais de 34 milhões de mulheres e 23 milhões de homens têm pelo menos uma doença crônica não transmissível. E 72% das causas de morte estão na hipertensão, diabetes, doenças crônicas na coluna, colesterol alto e depressão. E todas podem ser enfrentadas de alguma maneira. Consumo de álcool, tabagismo e excesso de peso são alguns dos principais fatores de risco. Também é muito preocupante saber que em 20 anos dobrou o número de crianças entre 5 e 9 anos de idade com excesso de peso, que pode resultar em diabetes. O problema mais inquietante neste momento é que a dengue já está em mais de 150 países e já caracteriza epidemia em vários estados brasileiros, principalmente em São Paulo e em Goiás. O número de casos dobrou em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então não há tempo a perder, é preciso atuar com muita urgência. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. A Antártica vista do alto. O cineasta sueco Kalle Lund usou um drone para registrar essas cenas aéreas do continente gelado. A bordo de um veleiro, ele e sua equipe saíram do porto de Ushuaia, na Argentina, em uma expedição ao extremo sul da Terra, realizada em janeiro de 2015. A
Antártica tem cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, uma área do tamanho dos Estados Unidos e mais a metade do Canadá. É a região com a maior camada de gelo da Terra, cobre 95% do continente e gera temperaturas que chegam a 80 graus abaixo de zero. Esse gelo representa 70% da água doce do planeta. Ao seguir em direção ao oceano, as geleiras flutuam e se desprendem. Formam os icebergs, que são levados pelas correntes marinhas. A Antártica tem um papel fundamental. Controla as circulações atmosféricas e oceânicas, influencia o clima e as condições de vida. Para os cientistas, é um grande congelador do tempo, uma janela para o passado e o futuro da humanidade. Mas o continente está mudando. O aquecimento global acelera o derretimento do gelo e o que acontecer nessa região isolada pode afetar todo o restante da Terra. E a seguir, uma visita a uma grande área verde pouco conhecida da cidade de São Paulo. É o Parque do Carmo, um reduto da colônia japonesa na capital paulista, que oferece passeios por alamedas com árvores e animais de várias espécies. O Repórter Eco volta logo mais. A cidade de São Paulo tem vários parques, além do famoso Ibirapuera. Uma das opções de passeio ao ar livre é o Parque do Carmo. Conhecido pelo Bosque das Cerejeiras, ele oferece muitas atrações para moradores e turistas. Uma grande mancha verde refresca o clima da zona leste de São Paulo. Pouco conhecida, a APA, Área de Proteção Ambiental Estadual do Parque e Fazenda do Carmo, garante a conservação de cerca de 8 milhões de metros quadrados. A vegetação mescla remanescentes de Mata Atlântica e espécies exóticas, ou seja, que não são daqui, vieram de outros países. Quem se exercita, passeia ou trabalha no Parque do Carmo sente na pele a temperatura mais amena. A sensação é que o ar está mais úmido. O Parque Municipal do Carmo, Olavo Setúbal, está junto da área de proteção ambiental. São mais de 2 milhões e 300 mil metros quadrados. Lugar onde brotam 7 nascentes protegidas por mata ciliar e onde espécies animais encontram refúgio, conta a bióloga e administradora do parque, Magda Cataoca. A gente tem os mamíferos, temos o bicho preguiça, o caxinguelê, né, que é um roedor. Nas espécies de répteis, a gente tem o lagarto, o teiu, né, e várias espécies de aves. A área comprada pela Prefeitura paulistana em 1976 foi antes uma fazenda. Tinha o gado, né, e tinha uma plantação de pomares, frutíferas. O lago construído pelos antigos donos, o casarão avarandado em estilo colonial e o pomar fazem parte da memória afetiva do funcionário da administração, Vladimir. Morador vizinho à antiga fazenda desde 1960, quando criança, ele costumava se aventurar com os colegas para pescar ou saborear as frutas fresquinhas direto do pé. Tinha um senhor capataz que chamava seu Virgílio, que andava de cavalo, e quando ele descobria, ele punha o cavalo em cima da molecada, então era realmente uma aventura. Do viveiro local saem cerca de 60 mil mudas por mês. Espécies herbáceas, rasteiras, ornamentais e arbustivas, conta o diretor do parque, Pedro João da Silva. Essas mudas vão para o parque, né, para as ruas, para as praças, vai muito para a praça e a população pode pegar as mudas também, gratuito. Como é que funciona essa doação de mudas para o cidadão que mora em São Paulo? O cidadão pode vir aqui trazendo documentos, eu acho que RG e
comprovante de endereço, você leva uma quantidade de muda para casa. Um dos lugares mais procurados do parque é este bosque formado por exemplares da árvore símbolo do Japão, a cerejeira. As primeiras mudas começaram a ser plantadas na década de 70. Hoje são cerca de 4.000 árvores. Este é o segundo maior bosque de cerejeiras fora do Japão. O primeiro fica nos Estados Unidos. No comecinho de agosto, elas ficam carregadas de flores. É um presente da natureza aos visitantes. Novamente, a história do parque se mistura à memória pessoal de um funcionário. Magda, a atual administradora, é neta do seu Isayoshi Kataoka, hoje lembrado e homenageado neste canteiro, onde foram plantadas as 2 primeiras cerejeiras. E no livro Sakura, que conta a história da tradicional festa realizada aqui todo ano. Além de trazer mudas do Japão, seu Kataoka, que aparece nesta fotografia de 79, à direita, de boné e pullover creme, e nesta outra, ao centro do grupo, liderou associações de imigrantes que começaram o cultivo do bosque. O lugar perpetua parte da cultura e costumes de um povo. Ela conta que durante a florada, aqui também se faz o ritual de contemplação, tipicamente japonês. Se chama Hanami, né? Hana é flor em japonês e Mi é de observar, né? De ver. Então é um espetáculo, né? Que as pessoas ficam embaixo da cerejeira, né? Fazendo uma reunião entre família, um almoço, né? Um piquenique, contemplando a florada. Como é que você se sente sendo a neta de quem começou esse bosque? Ai, para mim é uma honra, né? Tá trabalhando aqui dentro e tá podendo cuidar um pouco, né? E continuar, continuar a história. Você tem orgulho do seu avô? Eu tenho muito orgulho. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site, anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E a gente encerra hoje com uma frase do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Ele é considerado um dos mais importantes pensadores da atualidade. Confio que os jovens possam perseguir e consertar o estrago que os mais velhos fizeram. Para isso, precisam recuperar a consciência da responsabilidade compartilhada para o futuro do planeta. Repórter Eco, até o próximo programa.